Olá pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante. Vim trazer para vocês mais um vídeo para o quadro Review Literário. Convido vocês a ir lá dar uma passadinha no canal e conferir as playlists, e ver se vocês gostam, assistir o vídeo de apresentação do canal. E hoje eu vim trazer para vocês mais um livro do Sandman. Dessa vez aqui trouxe Estação das Brumas, o volume 4. Para quem quiser ver na ordem, eu já fiz aqui, vou deixar no card em algum dos lados aqui, o link para o vídeo do volume 3, Terra dos Sonhos, e já tem também vídeo do volume 7, Vidas Breves, e do volume 8, Fim dos Mundos. E agora, relembrando aqui para vocês sobre o que trata Sandman, a gente tem aqui uma obra em quadrinhos, ilustrada por uma seleção exemplar de alguns dos maiores artistas do ramo, atualmente. A série é uma rica mistura de mitologias modernas, ancestrais, e é um clássico já da ficção contemporânea, que traz não só essa questão mais de ficção contemporânea, mas de drama histórico, de lendas que são costuradas com grande maestria. E aqui a premissa desse volume em particular é que há 10 mil anos atrás, o Morpheus, Rei dos Sonhos, nosso protagonista, condenou uma mulher que ele amava ao sofrimento eterno. E Estação das Brumas começa exatamente quando a família dos Perpétuos se reúne, e nessa reunião é levantada uma crítica a essa atitude do sonho, que é levada pelo desejo ali em grande medida, no sentido dele ter cometido uma grande injustiça. E a partir disso, para reparar esse dano, ele acha que é necessário ter uma jornada ao inferno para resgatar esse amor que ele baniu. Mas o Lúcifer, o senhor dos domínios do inferno, ele jurou destruí-lo na última visita que ele fez para recuperar o elmo, e ele pretende preparar um plano para dar cabo ali dessa trama dele, com a peculiar astúcia que ele tem. Então essa é a premissa, O Estação das Brumas ele vai adaptar as edições 21 a 28 do Sandman, da edição original. E agora falando um pouco das características da edição, é no mesmo padrão das demais edições, vocês podem ver aqui, Ele é realmente, só que embora ele seja mais bem feitinho do que o volume 8, que foi o último que eu fiz review, a qualidade da arte eu vou mostrar um pouco para vocês aí ao longo do review. Então é uma edição básica ali, custou seus R$34. Ainda acho que compensa, embora não ache muito barato, indo aí de encontro com a proposta dessa coleção, que é para ser uma edição mais barata. Mas como eu disse, vou deixar o link na descrição, quem tiver interesse, quem gosta de colecionar Sandman, vale a pena. Sobre o autor, ele é o Neil Gaiman, eu já falei um pouco mais sobre ele em vídeos anteriores, mas ele nasceu em Portchester, na Inglaterra, em 1960. Ele é um autor britânico, portanto, e escreve contos, romances, faz quadrinhos, roteiros também para o cinema, e para séries de TV. Entre as suas principais obras em prosa, a gente tem Deuses Americanos e Belas Maldições, que ele fez com o Terry Pratchett, ambas que renderam séries de TV. Esse livro aqui em particular, essa edição, tem um prefácio do Harlan Ellison. Vou mostrar aqui para vocês, o prefácio, muito bem escrito, vale dizer, e que dá um gostinho muito bom do que vai vir adiante aqui, essa arte aqui que é a temática da capa, inclusive, muito bonita também, do Morpheus. E aqui a gente tem uma obra em 8 capítulos, Ela é organizada em episódios, vocês vão ver mais à frente. A gente tem meio que o prelúdio, 6 episódios e uma espécie de epílogo. Então, começando ali pelo episódio 0, Deixa eu mostrar para vocês aqui a capa. A gente vai ter exatamente essa reunião dos Perpétuos, Aqui, ó, a entrada do episódio 0. Que a gente vai ter a reunião de família que eu comentei, o destino depois de encontrar com as normas da mitologia nórdica, principalmente. Ele vai ser instigado a convocar os seus demais parentes. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê quase todos eles reunidos em Sandman, aqui em Estação das Brumas. A gente vai voltar a vê-los reunidos no volume 8, ou não, no volume 7, Vidas Breves. E inclusive eles aqui são muito bem apresentados, de uma forma que eu gostei muito. Bastante de suas características aqui de uma forma bem interessante. Aí eles reunidos. E vai surgir na conversa a situação, a partir de uma provocação do desejo, vale mencionar,
sobre as atitudes imaturas do Morpheus diante dos seus interesses amorosos. E vai surgir o caso da Nada, né, que não quis ficar com ele no Reino dos Sonhos, e por isso, essa desavença, né, eles acabaram se separando, e o Morpheus condenou ela a ir para o inferno. E aí ele vai ficar furioso a princípio, mas aí depois de conversar um pouco com a morte e refletir sobre isso, ele realmente percebeu que ele foi um babaca, e ele foi de verdade, precisa pensar muito para perceber isso. E a gente vai, já no episódio 1 agora, né, mostrar para vocês, ver aqui o sonho, né, o Morpheus preparando, né, os seus domínios para ele partir pro reino do inferno, né. Da última vez que ele ficou um longo período, o reino dele ficou relativamente caótico, e ele queria evitar que isso acontecesse. Ele ia ter que enfrentar o Lúcifer, né, porque da última vez que ele esteve lá as coisas não terminaram de forma muito pacífica. E a gente vê também que o Lúcifer, né, que recebeu aí um arauto do Morpheus, também está fazendo seus próprios preparativos, né? Vale comentar algumas falas do Lúcifer sobre a existência de pessoas de todos os tipos no inferno, inclusive de religiões várias, que não estavam, e que insinua que elas não estavam lá por causa de suas crenças religiosas diferentes, mas por suas ações. Mostra pra vocês umas coisinhas aqui do episódio 1, né? Aqui o Morpheus refletindo, né? E em seguida ele conversando com seus servos. A gente vai ter também aqui o Lúcifer, né, se preparando para a chegada do Morpheus, e termina com o Morpheus de partida para o inferno. E aí a gente vai para o episódio 2, né? Episódio 2. Aqui é a capa dele, no qual a gente vê o Morpheus finalmente retornando ao inferno e confrontando o Lúcifer. A gente vai acompanhar aqui o Lúcifer fechando vários portais do reino infernal. Cabe aqui mostrar essa arte aqui muito bacana dos portões do inferno. É realmente muito boa. E o encontro, né, do Morpheus e do Lúcifer. E o Lúcifer aqui fala umas coisas muito interessantes. Esse aqui é o meu capítulo favorito de Estação das Brumas, porque aqui o Lúcifer vai fazer críticas que eu gosto muito, né, que é sobre a prisão a prisão de ideias do Morfeu, no sentido de responsabilidade, né, sobre os seus próprios domínios, essa prisão ideológica a qual ele se agarra, e o fato dele sempre estar encarando os outros sobre isso, né, e o espanto dele, a incompreensão diante do Lúcifer, cansando do inferno e decidindo fechar o inferno e viver a vida além do inferno, esquecer do inferno. E o Lúcifer também ali jogando suas insatisfações, né, e os seus questionamentos com relação a por que os humanos culpam ele pela própria fraqueza que eles têm, e sobre como a ida ao inferno tem a ver mais com a pessoa transgredir o que ela pensa ser certo, ou as ações, ou ela tomar, né, ações que ela julga serem repulsivas, ou mesmo o próprio desejo por dor e castigo diante disso que eu falei anteriormente, tem mais a ver com a pessoa ir para o inferno, lógico, na perspectiva aqui do universo de Sandman. E como os humanos também odeiam admitir que eles são seus próprios senhores, né? Que eles são responsáveis pelas próprias ações, que eles têm o livre-arbítrio. Inclusive, me veio aqui a ideia, né, que acabei fazendo um paralelo com Filhos do Éden, né, uma obra do Eduardo Spohr, vou colocar aqui para vocês, que também toca nesse ponto, né, do que seria do inferno, dessa questão de punição, da questão da postura de Deus com relação aos anjos, do lugar de Lúcifer na criação. É bem legal, eu gosto muito das críticas que são postas aqui, né? A gente vê um torturado tendo que ser convencido a deixar o inferno e a sair da sua punição eterna, enquanto Lúcifer expulsa, né, os últimos remanescentes e entrega, ao fim das contas, a chave para o Morpheus. Mas antes disso tem um encontro com a Mackenzie, né? Alguns vão conhecer da série Lúcifer. Vale dizer que foi isso aqui que deu origem ao que veio a ser a série de Lúcifer, né? Então os personagens de lá são baseados nisso aqui, né? Então é muito interessante perceber isso. E aqui a entrega, né, do Lúcifer com pensamentos dúbios com relação ao Morpheus, pensando que talvez
a posse do Morpheus da chave do inferno possa ser, de certa forma, a vingança dele. E aí a gente vai para o episódio 3, no qual a despedida de Lúcifer atrai atenção indevida, né? E o Morpheus ele vai acabar recebendo, ou tendo que receber, visitas indesejadas. A gente vai ver aqui o Neil Gaiman adaptando vários panteões, né, de deuses ou de deidades que vão ali atrás da chave dos reinos do inferno. A gente vai ver desde de uma readaptação ali dos nórdicos asgardianos, né, Odin, Thor, Loki, até a cidade prateada dos anjos, né, vou mostrar aqui para vocês, né, que ali fica nas divisas do paraíso, aos demônios que foram expulsos pelo Lúcifer e querem recuperar o seu reino, além de representantes de vários outros panteões, né? E aqui fica bem notório, né? A gente tem também o panteão egípcio, representado por Anubis e Bast, né? O deus cão, chacal, na verdade, e a deusa gato. E a gente tem, além deles, os representantes da ordem e do caos, e os anjos que vieram como observadores, e o Morpheus ali se organizando para recebê-los. Aí a gente vai para o episódio 4, né, que acaba para vocês, onde a gente vai acompanhar o retorno dos mortos que estavam no inferno para o mundo dos vivos, que vai realmente causar o caos, na perspectiva de um jovem chamado Charles Rowland. E eu esqueci de falar também no capítulo anterior a presença do panteão japonês ali, representado pelo Susanoo no Mikoto, né? Vale lembrar. Mas então esse Charles Rowland, que estava num internato, né? E ele vai perceber que os mortos estão voltando, né? E é interessante como nesse capítulo o Gaiman traz a prisão dessas pessoas que estavam no inferno a seus antigos traumas. Uma mulher que nunca superou a perda de um filho. Aqui eu não sei se foi a intenção do Gaiman, mas eu captei talvez ali uma questão talvez meio bíblica, meio da doutrina cristã mais antiga, de que aqueles que morriam sem ser batizados iam para o inferno, até que foi criado em concílio o limbo, né, para onde iriam aqueles que não foram batizados, mas não cometeram nenhum mal. Então pode ter sido uma referência a isso aí, né, um bebê voltando do inferno. Praticantes de bullying que faleceram na guerra e que voltam e continuam sendo bullers, né? Um garoto que tinha medo de tudo, era um acovardado, e que também veio do inferno, cada um com seu tormento pessoal, um diretor que infernizava os alunos de certa forma, que era super rígido e impunha essa mesma rigidez aos demais. Então a gente vê essas pessoas que estavam no mundo de sofrimento e que viveram esse sofrimento após a morte, e quando voltaram à vida continuam ali propagando esse sentimento, presos a esses traumas do passado, a culpa, ou com essa vontade de replicar a dor que eles tiveram nos outros, né? Sentir prazer com o sofrimento alheio, em oposição após a morte do Rowland, exatamente em função da imposição do sofrimento sobre ele, né? Principalmente por esses bullers, ele acaba morrendo, só que ele se nega a ir com a morte e decide abandonar a escola e ir pelo mundo, né? Um contraste com essa prisão dos outros aos infernos pessoais, né? Você vê essa questão de fazer escolhas, né? Tomar as próprias decisões e de se tornar livre das amarras, né? E de como isso pode ser a libertação de um inferno pessoal. Eu acho que foi essa a intenção do Gaiman e me pareceu um contraste muito bem feito. Aí a gente vai para o episódio 5, onde a gente tem o banquete, né, para recepcionar os convidados ao reino dos sonhos, aqueles que vão pleitear ali o inferno. A gente tem um Thor que eu desgosto profundamente, um perfeito bufão, né? Uma das piores adaptações em termos de personalidade, de eu não gostar pessoalmente, não que tá mal feito, eu que não gosto desse tipo de personalidade, e conversas interessantes, a gente vê os interesses ali circulando. É um capítulo, esse 5, né, esse episódio 5, onde a gente vai ver muito no que diz respeito à diplomacia, a coisas, decisões, ofertas, chantagens, ameaças feitas ali em quartos fechados, e uma receita em comum de preparo de linguiças que não cabe mostrar aqui, vale dizer, porque ela não é muito adequada.
E também a gente vai ver a chegada da delegação das fadas, né? E cada um ali fazendo sua proposta e ameaça, né? Do caos, dos representantes do caos e da ordem ao Susanoo no Mikoto. E a gente fecha esse episódio com a demonstração da inconveniência do poder, né? Pelo menos creio eu que foi isso que o Gaiman quis demonstrar, né? De como ter certos mecanismos de poder pode ser uma coisa inconveniente e trazer mais malefícios do que benefícios, né? A gente vê que o Azazel veio ofertar a Nada, né, que foi quem o Morpheus foi resgatar no inferno, sob a pena de deixar ele em sofrimento eterno se ele não aceitasse a proposta dele de devolver a chave do inferno para ele e ele se tornar o novo governante do inferno. Então tem muito isso. E no episódio 6, a gente vai ver aqui a resolução do caso do inferno, né? E algumas questões sobre hospitalidade e algumas demonstrações de como alguns podem cair e outros podem ser empurrados. E eu volto a elogiar a forma que, né, nessa questão do Cloracan, né, das fadas, como o Neil Gaiman aborda bem a questão da sexualidade, né? E também aqui a reunião, né, ou melhor, a preparação para ele anunciar a resolução que teve essa questão, Deus se comunicando com Sandman a partir dos anjos, e os anjos sendo designados para serem os que eram apenas observadores em sofrimento por serem designados para cuidar do inferno e serem automaticamente banidos, né, do paraíso, do palácio de prateado, e de como alguns aceitaram bem isso e outros nem tanto, né, para desagrado de uns e satisfação de outros, e como o Azazel não aceitou a hospitalidade do seu anfitrião e de forma tola se virou contra um anfitrião na casa dele e o resultado que isso vai levar a ele. E também um capítulo onde a gente consegue ver o desenrolar, né, das questões da Nada, a amante lá do Morpheus. E aí a gente vai para o episódio final, né, que tem o símbolo de infinito e que é na verdade um epílogo. Aqui a gente vai acompanhar a adaptação dos novos Guardiões do Inferno, né, como os anjos vão se adaptar e tentar remodelar, pelo menos conceitualmente, dar um motivo, uma causa para esse sofrimento, né, uma causa outra, além do próprio sofrimento e castigo em si, né, uma espécie de redenção, né, desses novos portadores da vida angelical. A gente vai ver finalmente ali o Sandman tentando se desculpar de uma forma bem babaca do seu equívoco e tomando a real, né, que claramente ele foi um babaca, e a gente vê ele tendo ali já nesse capítulo 8 os indícios de uma mudança de postura dele com relação aos demais. Aqui o Susanoo no Mikoto, que eu não mostrei antes, né, do panteão japonês, e a gente vai ver também uma conversa com o Loki, né? Loki sempre tem um ar de nunca se esqueçam disso, e o Morpheus ganhando um favor, né, e ganhando um presente das fadas que acabaram tendo seu desejo atendido, mesmo que de forma indireta, e uma traição, né, com relação ao Cloracan e a irmã dele, a Noala. E aí a gente vai acompanhar no fim o Lúcifer, né, o diabo tendo aquilo que lhe é devido, né, férias, por assim dizer. E a gente vai acompanhar uma conversa do Lúcifer com um senhor, né, onde eles conversam sobre a vida, sobre as merdas que acontecem às vezes, né, sem explicação, mas também sobre a beleza da criação, né? E a gente tem aí uma crítica e um elogio a Deus, que eu gosto da forma como é tratada aqui, é bem divertida, e um encerramento, né, com o destino ali olhando as palavras se escrevendo no seu livro, como se tudo já estivesse pré-determinado. E isso me faz pensar na analogia do gato de Schrödinger, né? Não sei quem conhece aí, que é sobre como as coisas acontecem no mundo quântico, que é a questão de quando você observa uma coisa no mundo quântico, a situação de fato se concretiza. Quando você não está observando, ela fica em constante movimento, né? A questão do gato dentro da caixa com algum objeto radioativo, né? Enquanto eu não olho, as coisas estão em suspensão, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. A partir do momento que eu olho, uma dessas situações se concretiza, ou eu vou encontrá-lo morto ou vivo.
E aqui eu acabei fazendo essa analogia, né, com o livro do destino, daquilo que está escrito. Passa a estar escrito no momento em que eu olho o destino, ou ele já estava lá desde o começo, né? Então é uma reflexão que me veio aqui, eu achei interessante. Não sei se o Gaiman queria esse tipo de coisa, se ele tem esse tipo de visão sobre o destino. Né? Então, aqui eu vou trazer para vocês um pouco da biografia que traz, né, essas coisas estilizadas que costumam vir no final dos livros, para, de certa forma, homenagear os colaboradores, né? Bem bonito, uma arte bem específica, né? Então, é bem legal ler aqui os comentários, umas coisas bastante aleatórias, mas que tem a ver com a personalidade dos colaboradores, né? Então é muito bacana ter isso aqui ao final. Então, com relação à minha crítica final a essa obra, né? Esse volume em particular é o meu segundo favorito de toda a coletânea de Sandman, né? O único que eu gosto mais do que Estação das Brumas é Fábulas e Reflexões, que eu ainda vou trazer aqui para o canal. E nesse volume em especial são as críticas à forma como as pessoas concebem o inferno e o diabo, né, como um espantalho para os próprios erros, que me faz gostar particularmente desse livro, além da primeira aparição dos Perpétuos, né, ou da maioria deles. E o ponto negativo é a qualidade da edição, né, como eu venho falando. Me custou R$34, um pouquinho salgado para algo com essa qualidade. Acho que podia ser um pouquinho melhor, mas ainda está dentro ali do tolerável. Vou passando para os recados finais, né? Lembrem de dar o like, né? Visitem o canal, consultem a playlist lá do Review Literário para verem outros vídeos do Sandman, né? Os cards aí também. Se inscrevam e ativem o sininho, né? Para receber as notificações dos novos vídeos. Eu publico 1 ou 2 vídeos aí por semana, às vezes nenhum. Então vocês não precisam se preocupar com receber muitas notificações, né? E vou deixar vocês aí com imagens do livro. Até a próxima!